Gold Format, formato de cabra. O que seria isso? Fala galera, meu nome é Caio e hoje eu estou aqui para falar mais uma vez, novamente, sobre Yu-Gi-Oh! O vídeo de hoje é para explicar para vocês como funciona o Gold Format e por que eu considero ele atualmente a melhor experiência em relação ao card game Yu-Gi-Oh! Primeiramente, vamos falar aqui de uma forma mais tranquila, de uma forma mais light, o que exatamente é o Gold Format e por que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso porque eu vi que a maioria dos canais que abordam essa temática são gringos. E apesar de uma pequena parcela aqui do Brasil estar aderindo ao Gold Format aos poucos e saber o que significa, a grande maioria ainda não sabe, fica voando, não entende, não sabe nem o que é. Quando a gente fala sobre Gold Format, geralmente é comum você ficar tipo, o que é isso? Então vamos lá, eu pretendo abordar vários vídeos sobre Gold Format, mas esse será a introdução ao formato. Aqui nesse primeiro vídeo você vai entender todo o básico que você precisa para começar a jogar o Gold Format, em especial o que é o Gold Format. O Gold Format é nada mais e nada menos um formato muito antigo do jogo Yu-Gi-Oh! Em meados de 2005, na verdade em meados da segunda banlist do jogo, pós Yata-Garatsu, que é uma fase que eu também trarei aqui para o canal, mas ainda não precisamos falar sobre isso, onde o formato era bem específico. Nessa época, não é como hoje em dia que o formato é definido por decks, por arquétipos. Na época o formato era decidido por cartas. Uma carta era tão impactante ao ponto de mudar um formato inteiro. A carta que teve o maior destaque nessa época, obviamente pelo nome do formato, foi a Scapegoat, também conhecida como bode expiatório. O formato possuía vários tipos de coisas diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia, como por exemplo regras da época e coisas que foram mudadas com o passar do tempo. Monstros que hoje em dia não são tão convencionais, como Lady Warrior, Breaker, Mystical Space Typhoon como uma carta super importante, Call of the Runted, Premature Burial e claro, a cereja do bolo, que é você usar Pot of Greed, Graceful Charity, Delinquent Duel, entre outras várias cartas que hoje em dia se encontram na solitária da Konami, banidas para todo sempre e não podem voltar de forma nenhuma, a não ser a safada da Snatch Steel, que ainda chegou a voltar, mas quando a Konami percebeu a merda que tinha feito, não demorou muito tempo para ela voltar para a cela. E aí você me pergunta, mas Caio, por que eu jogaria um formato atrasado, onde não tem banlist, onde não pode acontecer nada, porque não vai ter atualização para o formato, já que o formato passou há séculos e hoje em dia o jogo é totalmente diferente com mecânicas novas? E aí é que entramos, meus caros. Se você gosta muito do Yu-Gi-Oh! Raiz como eu, e se principalmente você for pobre, como eu, você vai se sentir muito atraído pelo Gold Format. Primeiramente, em especial eu sou um cara que não acompanhou tão positivamente a evolução do jogo. Para mim, pós o XYZ, eu tive um grande... como é que eu posso dizer? Eu fiquei bastante decepcionado com o Yu-Gi-Oh! Ele não me pegou tanto, eu não fiquei tão afim de jogar mais. Quando lançou o Pêndulo, eu falei, nossa, que nojeira é essa, que absurdo. Aí veio os links com a promessa de desacelerar o jogo, mas aí acabou acelerando tudo mais ainda. A galera até especulava que Monark ia ser meta porque não usava Extra Deck, mas, pois é, né? A Konami só acelerou tudo e começou a vender cartas absurdas. E cada vez mais, o básico do jogo se torna mais caro. Por exemplo, antigamente você só precisava ter as cartas de um main deck. Salve você precisasse fazer uma fusão ou alguma coisa básica, que você ia usar uma fusão lá e ok, você não precisava gastar tanto. Hoje em dia você vai precisar ter main deck, hand trap, extra deck é obrigatório, tem cartas que são obrigatórias de extra deck, de Synchron, XYZ, Link, então hoje em dia é muito mais caro de jogar. E eu particularmente acho o Gold Format muito mais divertido, pois é um formato onde cartas não são tão roubadas assim. Claro que existem as cartas que fazem por si só alguma coisa, como comprar muitas cartas ou descartar cartas de mão, mas não é aquela coisa tão genérica, tipo, não pode ser alvo de efeitos, não pode ser destruído por efeito, não pode fazer nada, blá blá. Eu acho muito vantajoso, sem falar que é muito bom você poder usar um Pot of Greed e comprar duas cartas, é uma delícia. Então, particularmente, eu, Caio, acho muito mais vantajoso jogar Gold Format, até porque nunca vai existir uma banlist para isso, ou seja, você pode jogar com seus amigos para todo sempre, você vai saber que o dinheiro que você está investindo naquilo vai ficar ali e você não vai precisar se preocupar com banlist, olha só, mas que delícia. Mas enfim, parando de fazer comparações com o jogo atual, vamos para o Gold Format. O Gold Format basicamente, ele é do lançamento do booster The Legend of Blue Eyes até The Lost Millennium.
fica entre esses packs. As cartas entre esses packs são as cartas usadas. Por que só até o The Lost Millennium? Bom, porque quando lançou o Cybernetic Revolution, que é o booster que vem o Cyber Dragon, lembra que eu falei pra vocês que uma carta muda o formato inteiro? Pois é, o formato Gold está acostumado com cartas que tem em média 1500 de ataque, 1800 no máximo, e que não tem efeitos extraordinários, e que são invocados de forma normal. Já o Cyber Dragon era um monstro de 2100, máquina que podia combar com limite removal e que ainda podia ser invocado especialmente. Então isso realmente quebraria totalmente o formato Gold, que era aquele formato que estava acostumado com a simplicidade. Então chega o Cyber Dragon e acaba com o formato Gold. Então acabou o formato Gold aí. Por isso que só levamos em consideração do The Legend of the Blue Eyes até o The Lost Millennium. Uma grande ressalva que eu preciso fazer aqui, porque se não fosse esses caras, eu acho que o Gold Format não estaria tão grande como está hoje. Inclusive, sim, Gold Format não é um formato oficial da Konami. Obviamente, uma coisa que você vai lucrar e não vai gastar tanto não pode vir da Konami. Então, uma grande ressalva aos caras do goldformat.com. Lá é o site onde você vai saber tudo sobre Gold Format. Tem todas as regras, tem todas as cartas, banlists, build decks, tem tudo que você precisa. Inclusive eles também têm canal no YouTube, dá uma conferida lá. Ah, mas é em inglês, eu não sei inglês. Bota o tradutor automático do Google que dá para entender perfeitamente. É só ler lá que você vai entender tudo, então não tem desculpa. Tem a listinha completa lá de todas as cartas que pode usar e o que não pode. Dá uma conferida lá nos caras que o trabalho é muito bom. Ok. Agora vamos um pouco para as regras. Eu não vou falar exatamente todas as regras, até porque a grande maioria é igual ao que estamos acostumados com o jogo atual, mas existem umas regrinhas que foram sutilmente alteradas pro nosso Yu-Gi-Oh! Atual, que causam uma diferença absurda no Yu-Gi-Oh! Que a gente tem que jogar. E por que a gente segue regras antigas? Porque simplesmente não seguimos as cartas da época com as regras novas? Não dá. Porque simplesmente o meta da época foi preservado daquela forma por causa das regras que existiam naquela época. Então se a gente aderir regras novas com cartas daquela época, o meta vai mudar. Então se a gente quer realmente simular o Gold Format, que é a época de ouro do Yu-Gi-Oh!, então a gente precisa simular exatamente com as mesmas regras, senão o meta mudaria. E aí a gente não estaria fazendo Gold Format, a gente estaria fazendo uma coisa nova. Vamos pro computador aqui comigo e vamos ver as regrinhas. Então galera, falando agora de uma forma mais mecânica, de uma forma mais abrangente sobre as regras, não vou abordar todas as regras, porque são 20 regras, são muitas coisas. Nesse vídeo não, claro, mas depois eu pretendo trazer conteúdo mais enxuto em outro vídeo específico sobre cada regra. Mas vamos falar de uma forma geral, para que você no mínimo consiga jogar o Gold Format vendo esse vídeo. Então, regra número 1 do formato. Ao contrário do atual Yu-Gi-Oh!, o jogador que for primeiro comprará uma carta no início de sua primeira fase de compra. Isso significa que eles inicialmente terão 6 cartas em sua mão inicial. Ou seja, sabe quando você às vezes escolhe por segundo só para comprar uma carta a mais? Pois é, no Gold Format você não precisa fazer isso. Todo mundo vai comprar a mesma quantidade de carta no turno inicial. 6 cartas. Inclusive tem até uma bizarrice, porque no Gold Format não existe um limite para cartas que você possui no seu Extra Deck, que por sinal era chamado de Fusion Deck na época, já que só existia fusão. Então não existia limites para Extra Deck e nem muito menos para os monstros do deck principal, ou seja, você não tinha um limite de 60 cartas, você podia botar quantas cartas você quisesse. E a bizarrice é que um cara levou uma vez um deck com 2.222 cartas, bizarro, né? Ou seja, não existe um limite para cartas no Gold Format. Porém, é essencial que você use de 40 a 60 se você quiser ter alguma consistência no mínimo. Então, mesmo não sendo, mesmo sendo uma regra que diz que você não tem a obrigação de ter uma quantidade X, não é recomendado que você ultrapasse o que a regra atual diz. Então, é isso. Vamos para a terceira regra. Um Field Spell para governar todos. Ou seja, não é possível que você coloque uma carta mágica no campo e o seu oponente também use outra. Ou seja, só pode existir uma carta de campo por vez. Ou seja, se tem até um exemplo aqui. Se o jogador A controla um Necrovalley virado para cima, o jogador B ativa um Oceano Lendário, o jogador A não tem resposta e a Necrovalley é destruída. Ou seja, só tem espaço para uma carta de campo. É como se tivesse uma zona de campo compartilhado para ambos. Claro que o efeito só vai servir mais para a pessoa que está utilizando a carta. O exemplo 2 é:
O jogador A controla a Necrovalley virado para cima. O jogador B controla a Legendary Ocean com face para baixo. O Necrovalley do jogador permanecerá virado para cima no campo. Por quê? Porque ele setou uma carta de campo. Ou seja, ele não está ativando ela ainda. No momento que ela vira, aí sim só pode permanecer um. Exemplo 3. O jogador A controla um Necrovalley virado para cima. O jogador B ativa o Oceano Lendário. O jogador A acorrenta o Mystical Space Typhoon, visando um Oceano Lendário. O jogador B não tem resposta, um Oceano Lendário foi destruído. Não resolve. A Necrovalley permanecerá com face para cima no campo. Então o que significa isso? Significa que se você tiver uma carta de campo, no caso aqui especificamente a Necrovalley, e o cara tiver o Oceano Lendário ou qualquer outra, se você tiver um MST para responder, ele vai ser destruído. Então não teve tempo da Necrovalley ser destruída, porque ela ainda permaneceu como a carta de campo. O Mystical Space Typhoon, por ser uma carta rápida, ele tem uma resposta mais rápida e acaba destruindo a carta do oponente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas essa parte aqui é bem simples. Regra número 4. A prioridade é muitas vezes mal compreendida pelos jogadores. E sim, cara, o que seria a prioridade? Eu vou explicar aqui o exemplo para vocês e depois eu vou mais a fundo a ele. Jogador A invoca o vírus que infecta a tribo. O jogador A pode ativar o efeito do vírus que infecta a tribo antes que o jogador B possa ativar o Book of Mon. Ou seja, ela basicamente diz o seguinte, que se você invoca um monstro, o seu oponente sempre vai ter uma resposta, certo? Ele pode ativar uma armadilha, pode ativar um spell, mas no jogo atual, o seu oponente ele tem a prioridade. Nesse caso não existe a prioridade, né? O seu oponente ele vai responder, porque quem resolve é quem deu a segunda corrente, ou seja, vai resolver o efeito da Book of Mon dele ou da trap que ele tiver para ativar. E aí você acaba perdendo o seu monstro e ele não ativa efeito nenhum, porque o seu oponente foi mais rápido. No Gold Format isso não acontece, talvez essa seja a regra mais importante do jogo. No Gold Format você tem a prioridade. Mesmo que o seu oponente responda com um Torrential, mesmo que ele responda com um Ring of Destruction, ou mesmo que o seu monstro seja destruído, vamos supor, se for um Tribe Effect Virus, você pode sim ativar o efeito dele e descartar uma carta da sua mão para destruir todos os monstros do tipo que você escolher. Você tem a prioridade, o efeito sempre vai ativar, não importa a resposta que o seu oponente tenha. A não ser que seja uma Solid Judgment, porque é uma Counter Trap, então o monstro nem vai chegar a entrar no campo. Vamos para o exemplo 2. O jogador A controla um Cannon Soldier virado para cima e invoca Sangan. O jogador A pode ativar o efeito de Cannon Soldier, tributando Sangan antes que o jogador B possa ativar o Torrencial Tribute. Ou seja, os efeitos eles são ativados prioritariamente, porque quem está no turno tem a prioridade. Exemplo 3. Jogador A invoca Breaker, o Magical Warrior. O seu efeito triga para adicionar uma Spell Counter ativado. O jogador B pode usar o Chain Ring of Destruction para destruir Break the Magic e causar 1600 de dano antes que o jogador A possa usar Break the Magic Warrior para destruir um Spell Trap Card. No entanto, se ele não tiver resposta ao efeito de ativação do Destruir, o Guerreiro Mágico, então a corrente será resolvida e o jogador A pode ativar um efeito de ignição, como o efeito de ignição do Destruidor, o Guerreiro Mágico, para destruir uma carta mágica armadilha antes que o jogador B possa ativar seu Anel da Destruição. Então é isso. Vamos para a próxima regrinha. Regra número 6. Ao contrário do formato atual de Yu-Gi-Oh!, armadilhas contínuas com efeito de ignição não podem ser viradas para cima e usar seus efeitos de ignição ao mesmo tempo. Elas devem ser viradas para cima preventivamente, por assim dizer, e isso é melhor demonstrado pelo exemplo. Vamos para o exemplo 1. O jogador A ativa o bode expiatório enquanto o jogador B controla uma opressão real, no caso a trap, virado para baixo. Se o jogador B ativar seu conjunto real, opressor, essa tradução tá horrível, como uma corrente para Scapegoat, ele não poderá também negar a ativação do Scapegoat com o efeito da ignição do Royal Pressão. Royal Pressão já deve estar com face para cima antes que Scapegoat seja ativado para que o efeito semelhante à Ignition do Royal Opressor seja usado. Quando eu falar esses exemplos, ignorem porque a tradução tá bem ruim. Então, vocês apenas vão prestando atenção no exemplo e eu vou explicar melhor. Então não se atenham tanto ao que eu estou lendo aqui. Bom, exemplificando isso aqui. Basicamente ele está falando sobre você ativar um bode expiatório e o cara ter uma opressão real virada para baixo. Se eu ativar o Scapegoat e você ativar a opressão real em resposta ao Scapegoat, não vai acontecer nada. O Scapegoat ainda vai funcionar, pois
a opressão real teria que já estar em campo, virada para cima, para negar o scapegoat. Sétima regrinha do formato GOAT, verificação de mãos. Baralhos, efeitos que exigem que mãos ou baralhos sejam revelados para garantir que tenham sido resolvidos corretamente, devem sempre ser realizados, mesmo que o conhecimento das regras do jogo ou da lista proibidos e limitados já forneça a você com informações suficientes para verificar se eles foram resolvidos corretamente. Exemplo 1. Jogador A ativa Mind Crush nomeando The Warrior Lady. O jogador B tem uma cópia de The Warrior Lady em seu cemitério. Mesmo que The Warrior Lady seja limitada a 1, o jogador B ainda deve revelar sua mão para verificar se Mind Crush foi resolvido corretamente. Ou seja, a gente sabe que a The Warrior Lady é limitada a 1 nesse formato, e ele está querendo dizer o seguinte, que a Mind Crush, que é uma carta onde você escolhe um nome e se o oponente tiver essa carta com esse nome na mão, ele precisa descartar. Então ele vai precisar conferir a mão do oponente, que hoje em dia essa regra nem existe mais, se eu não me engano, você não precisa mais conferir. O oponente apenas diz que não tem e pronto. Então você irá precisar conferir a mão do oponente, mesmo sabendo que uma Lady Warrior já está no cemitério, uma Warrior Lady, eu sempre falo ao contrário, mesmo sabendo que uma Warrior Lady já está no cemitério, sabendo que ela é limitada, você tem que olhar a mão do oponente, é uma regrinha. Então você pode se aproveitar disso para ver a mão do oponente. Vamos para o exemplo 2. Nobleman of Extermination é ativado e bane a Sakuretsu Armor. Ambos os jogadores banem um total de 3 cópias de Sakuretsu Armor de seu deck. Eles ainda devem revelar seus decks uns aos outros para verificar se Nobleman of Extermination foi resolvida corretamente. Ou seja, mesmo sabendo que só podem existir 3 cópias de cada carta e sabendo que a regra da carta com certeza funcionou e as 3 cópias da carta escolhidas foram para fora do jogo, foram banidas, foram destruídas, entre outras formas de se tirar formas do deck, você ainda precisa mostrar o seu deck um ao outro para que possa ser confirmado. Porém, essa regra deve ser feita rapidamente, pois não pode se aproveitar dessa regra para ficar vendo o deck do amiguinho. Então você não pode passar meia hora fazendo isso, é uma regra do próprio GOAT Format. Regra número 8 do formato GOAT, falha em encontrar. Cartas que vasculham o baralho podem ser usadas sem nenhuma opção legal. A única exceção estranha a essa regra é o agente da criação Vênus, cujo efeito ainda requer que as bolas brilhantes místicas no baralho sejam usadas. Exemplo 1. O jogador A descarta Thunder Dragon para procurar em seu deck por mais cópias de Thunder Dragon. Mesmo sabendo que não tem nenhum, o baralho ainda é embaralhado depois. Ou seja, hoje em dia, você tendo 3 Thunder Dragon no deck, vamos supor que você já usou os 2 Thunder Dragon, já tem 2 Thunder Dragon no cemitério e você compra um. Você não pode descartar esse Thunder Dragon porque você não tem alvo. Você não tem alvo de Thunder Dragon no deck para você buscar para mão. No formato GOAT você pode descartá-lo mesmo assim e procurá-lo no seu baralho. Mesmo você sabendo, tendo ciência, mesmo sendo conhecimento geral que Thunder Dragon já está no cemitério, você pode descartar o último apenas para embaralhar o seu deck. Então eu acho que eu vou encerrar aqui na regra 8 mesmo. Já passei para vocês o essencial para vocês jogarem o jogo basicamente, se interessarem, gostarem, irem mais a fundo. Eu venho trazer mais vídeos sobre isso. E é isso, galera. A gente encerra aqui a parte das regrinhas. Galera, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gosta de conteúdo de GOAT Format, dá like nesse vídeo que vai ser essencial para ter conteúdo BR de pessoas que realmente gostam de GOAT Format aqui. Dá like aqui, que é extremamente importante para que eu me anime a fazer mais vídeos. Então deixa logo o like, eu agradeço muito quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, porque tem muito conteúdo de GOAT Format. Eu pretendo trazer mais sobre as mecânicas, mais sobre as regras, mais sobre deck builds, mais sobre duelos. E é isso aí. Fé no coração das cartas e até a próxima.